faltou isso aqui. Faltou isso aqui para o São Paulino infartar na noite dessa terça-feira. Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo e Atlético Nacional, um pouquinho sobre Libertadores. Mas antes, peço que vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. A nossa meta é chegar o quanto antes aos 300 inscritos. E vocês, por serem a nossa força motriz, mantêm o nosso trabalho cada vez mais aceso, onde a gente capricha cada vez mais em trazer um melhor conteúdo para vocês, tá bom? Já falei demais, já me adiantei demais, já me alonguei demais. Vamos falar de São Paulo 1, Atlético Nacional da Colômbia 1. Esse 2 que vocês estão vendo mediante penalidades, tá bom? Esse foi um jogo, não diria nem um jogo, vamos dizer uma eliminatória, que ela foi muito cheia de camadas, tanto historicamente quanto momentaneamente. Porque se você voltar para a base histórica, o São Paulo ele já vem sofrendo com o Atlético Nacional desde lá em 2014, na Sul-Americana. São Paulo na Sul-Americana enfrentou o Atlético Nacional, ganhou o seu jogo, perdeu o seu jogo de ida na Colômbia, ganhou o jogo de volta, levou para as penalidades e foi eliminado no Morumbi. Então, por penalidades, o Atlético Nacional já eliminou o São Paulo no Morumbi. Em 2016, na Libertadores, na semifinal, né, aquele time do Borja, do Guerra, né, que tinha o Berrio, o Marlos Moreno, ele enfrentou o São Paulo na semifinal daquela Libertadores, ganhou por 2-1 no Morumbi, ganhou por 2-1 em Medellín, na Colômbia. E ficou uma reclamação por parte do São Paulo e do torcedor, porque o São Paulo foi muito garfado naquele jogo. A arbitragem foi muito efusiva contra o São Paulo na tomada de decisão. Tanto que houveram pênaltis não dados, gols anulados, entre outras coisas também. Tá? E ficou uma mácula para o torcedor do São Paulo, mais até do que para a instituição, de que precisava haver uma vingança. O Atlético Nacional precisava pagar pelos erros da arbitragem. Tem que pagar, porque ficou um desgosto por parte do torcedor são paulino. Tá? E o São Paulo do Bausa, um abraço para o Bausa que se encontra em estado debilitado de saúde. São Paulo do Bausa foi eliminado mediante aquele bom time do Atlético Nacional. Agora, para a gente falar hoje do jogo, vamos começar pelo jogo da semana passada. O São Paulo escapou de tomar uma guasca, ele escapou de tomar um 4-5-0 na semana passada. Era para o São Paulo ter sido eliminado no jogo de ida. Porque o São Paulo foi humilhado no jogo de ida. São Paulo foi para Atanásio Girardot, o Crespo não acertou a formação, não vem bem. E o Atlético teve 2 pênaltis que não foram convertidos, 2 bolas na trave e um lance em que o Pablo Maia tira próximo da linha do gol no final do jogo. O São Paulo enfrentou uma pressão extremamente chata da torcida do Atlético Nacional. Teve gritaria, teve borderô, teve chororô, teve ato racista por parte da torcida, teve briga, teve quebra-pau, teve tudo no Atanásio Girardot e o São Paulo saiu vivo e trouxe o confronto para decidir no Morumbi. Aí, no Morumbi, a coisa já fica um pouco diferente, tá? A torcida dos caras fizeram uma festa incrível aqui em São Paulo, tá? Teve foguetório, teve comemoração na frente do hotel dos caras. A torcida fez a sua parte, é barulhenta, é chata, espizinhou o tempo inteiro, e a torcida do São Paulo não deixou por menos. Porque quando se trata de Libertadores, quando o assunto é Libertadores da América, a simbiose, a mobilização que existe entre torcida, São Paulo e o próprio torneio é algo místico, é algo gigantesco. Tá? A simbiose é algo quase que puro. Tamanho o respeito e a imposição que o São Paulo tem na América do Sul. Se a festa dos caras foi bonita, a festa da torcida do São Paulo foi digna. O próprio Crespo falou que se assustou com o tamanho da festa que foi feita pela torcida do São Paulo. Até porque ele nunca tinha visto o Morumbi lotado numa noite de Libertadores. Tá? Então a rua literalmente ficou vermelha, foguetório, um clima incrível. Sabe? O ônibus diminui a sua velocidade para ir no meio da torcida, né? Para o jogador sentir essa atmosfera que o torcedor ajuda a criar. Sobre o jogo,
Agora eu tenho que falar dos acertos e dos erros do Crespo. O Crespo, na minha opinião, acerta e acerta bem na escalação. Ele traz o 3-5-2 do São Paulo com Rafael, Sabino, Alan Franco e Ferrarese. Nas alas, nas pontas, Enzo Dias e Cédric Soares. No meio a gente tem Bobadilha, Marcos Antônio e Rodriguinho. Na frente, Luciano e André Silva. Tinha uma dúvida quem ia jogar, se ia ser o André Silva ou o Ferreirinha, se ia ser o Rodriguinho, o Lucas ou o Alisson. Como o Alisson se machucou e foi tirado, ficou essa dúvida. A minha visão sobre o jogo era simples. Se o André Silva jogasse, era obrigatório que o Rodriguinho tivesse que jogar. Se o Ferreirinha jogasse, o Pablo Maia ou o Luan teriam que jogar. Por quê? Porque você não poderia ter muitos jogadores lá na frente enfrentando um time físico como o Atlético Nacional, como ele sabidamente é e já demonstrou ser nessa Libertadores, sem jogadores de marcação. São Paulo seria engolido no meio de campo. Então, quando eu vi a escalação, eu já fiquei bem aliviado na minha concepção. Crespo acertou. Eu iria com essa mesma escalação, até porque eu acho mais fácil você ter um cara parrudo no ataque como é o André Silva. E o parrudo que eu digo é um cara que é velocista, que é chato, que enche o saco do zagueiro, fazendo isso melhor do que o Ferreira, do que colocar um outro volante para começar o jogo. O São Paulo começa no 220. Tem um lance que o próprio André Silva já faz o cruzamento, a bola chega no Bobadilha, que toca no Rodriguinho. O Rodriguinho chuta em cima da zaga, tira do Ospina, chuta em cima da zaga. A bola sobra no Bobadilha, que chuta, ela vai para fora. E na cobrança de escanteio, seguidamente, o Cédric cruza, o Alan Franco só desvia, resvala de cabeça e o André Silva marca o gol. Detalhe, isso com 3 minutos de jogo. E se o André Silva não marca, era pênalti. Ele estava sendo agarrado pelo defensor, acho que era o Terrídio, que estava segurando o André Silva. O São Paulo veio junto com a sua torcida, veio aquele mar, aquela explosão, aquela coisa. E o São Paulo, na minha concepção, na minha visão, ele teve 25 bons minutos. Ponto. Continuou chutando, continuou tentando, fez nesses 25 minutos, com 5 chutes a gol, mais do que ele fez na partida de ida inteira. Então, o São Paulo, a bola não foi entrando, e aí o São Paulo não soube administrar sua vantagem, porque aí o Atlético Nacional entrou no jogo. Tem um lance que a bola chega, acho que é no Rinestrosa, que ele chuta para fora, aí tem o chute do Morelos, que na minha opinião jogou muita bola ontem, o Rafael manda para escanteio, mas fica nisso. Fica um controle do Atlético Nacional, mas o São Paulo sem sofrer muito na sua ala defensiva. E aí vem o segundo tempo. E no segundo tempo, o São Paulo decai fisicamente e o time dos caras, por ser físico, ele mantém o ritmo, mantém o nível. Eles começam a apertar o São Paulo, eles começam a ir em cima do São Paulo, tem chute a gol, tem algumas batidas de fora, que vão para fora. O São Paulo estava sentindo, o Rodriguinho começou a decair fisicamente. E aí o Crespo vai mexer. Tá? E aí o Crespo vai mexer. Ele coloca o Lucas, ele tira o Rodriguinho. Pra mim é uma mexida muito sem nexo. Porque se ele entende, se o Crespo entende que o Lucas é o camisa 10 do São Paulo vai ter alguns probleminhas com o Luciano na frente. Porque já tem o Luciano que não marca, vai ter o Lucas que não marca e vai sofrer com isso. Não dá pra você colocar um time que não é Operário contra times fisicamente acima de você, como é o caso do Atlético Nacional. Tinha um time fisicamente mais forte que o do São Paulo. O Atlético começou a ganhar todas no meio de campo. Todas. Disputa, rebatida, segunda bola, tudo dava Atlético Nacional no meio de campo do São Paulo. E eles começaram a farmar volume, gerar volume próximo do gol do Rafael. Tanto que tem uma batida do Rinestrosa que o Rafael ele espalma para o meio da área e o Morelos não espera. O Morelos meio que pega no susto, não consegue dar força para a bola, o Rafael faz a segunda defesa. Pensar que se o Morelos faz o gol, o Rafael seria o vilão da noite ontem por espalmar a bola no pé do Morelos. A pressão já estava tão grande, mas tão grande, que você que enxergava, que via o jogo que estava assistindo, você olhava e falava, é questão de tempo para o São Paulo tomar o gol. E foi questão de tempo. Numa jogada pela direita, perdão, o Sabino perde o tempo da bola na hora da marcação,
O Enzo foi ultrapassado, voltou para cobrir que nem uma vaca louca, tá? Vamos deixar aqui. Que nem uma vaca louca, nosso amigo Enzo voltou. A bola chega no Morelos, que vai chutar de frente para o Rafael na pequena área. O Enzo calça o Morelos, tá? Ele dá uma calçada no Morelos na frente do árbitro. Na frente do árbitro. Na minha visão, primeiro lance, não enxerguei que foi pênalti, não tive essa convicção. Precisei rever o lance. Revendo o lance, realmente, certeza total de pênalti. O Morelos dá uma dobrada no joelho e isso me dá a impressão de que ele se jogou. Mas tem o toque, tem o contato, foi pênalti, pênalti claríssimo. Tá? O Morelos mesmo bate, né? O Cardona pegou a bola. Já não bastava ter errado 2 na ida, o Cardona queria bater na volta. Adoraria que ele batesse. Mas o Morelos pegou. E o Rafael quase defende o pênalti do Morelos. É que ele bateu forte e bateu no canto. Senão o Rafael teria pego. Foi na bola de novo. O São Paulo, na comemoração, né, do Atlético, o Cardona, né, o nosso querido São Paulino Cardona, que para fazer o que ele fez é só sendo São Paulino, tá, gente? O Cardona foi berrar na orelha do Ferrarese para provocar o zagueiro do São Paulo, que não deixou barato. O árbitro viu e ele deu amarelo para os dois. Como o Cardona já tinha amarelo, o Cardona foi para a rua. E para o árbitro isso ficou ótimo. Por quê? Porque ele já tinha dado o pênalti contra o São Paulo e expulsou para dar uma balanceada no mesmo lance praticamente, no lance em que o Atlético comemorava, e segue o jogo. Nisso, o Crespo começou a mexer, ele tira o Alan Franco, coloca o Henrique Carmo, coloca o Ferreirinha e tira o André Silva. Não tiraria o André Silva, eu tiraria o Luciano, tá? Eu tiraria o Luciano, mas até entendo. E o São Paulo foi para cima, o menino Henrique acerta um chute no final do jogo, quase marca. O Luciano deitado quase marca um gol sem querer, que o zagueiro chutou em cima dele e o Ospina foi buscar. E aí nas penalidades, a coisa começou a tomar um certo rumo diferente. Porque o Rafael pega o pênalti do Uribe, ele pega, vai bem no pênalti, tá? Não é um pênalti fácil, não é uma bola simples. O Uribe bate forte, bate no chão e o Rafael pega de novo. O Lucas tira uma tonelada das costas da torcida do São Paulo e deles próprios, dos jogadores, e marca o primeiro gol. Na segunda cobrança, o Marcos Antônio, ele acerta a trave. E é um pênalti até que bem batido, tá? A diferença dele acertar o ângulo do gol para a trave, como ele acertou, foi 3, 4 centímetros. Foi um risco assumido. Mas você via que os pênaltis estavam sendo bem cobrados, foram bem cobrados. O Atlético foi colocando os seus pênaltis, e aí o Luciano marca, a bola vem depois pro Enzo, que marca, chega pro Rinestrosa, e o Rinestrosa desloca o Rafael. Foi o único pênalti que o Rafael errou o canto. Foram batidos 8 pênaltis contra o Rafael nessa eliminatória. O Rafael acertou o canto 7 vezes. O único que ele errou o canto, o Rinestrosa bateu na trave. E aí vem o Cédric. Gente, eu sou São Paulino. Quando eu vi o Cédric chegando na cobrança, eu já tava para infartar. Eu olhei e falei, pronto, ele vai errar e ele decreta o fim da passagem do São Paulo. Porque o Cédric fez um ótimo jogo. E o Cédric bate e classifica o São Paulo. São Paulo classificado. Não precisava passar por tudo isso? Não. Jogou bem? Não. Mas é Libertadores. Tá? É Libertadores. Com perdão da palavra, que se dane se jogou bem ou não. O São Paulo está entre os 8 melhores da Libertadores. Precisava passar por conta de muitas coisas que a gente vai abordar. Primeira delas. Muita gente que é titular vai voltar. O Wendel volta para o jogo contra o Botafogo. O Arboleda joga para o jogo contra o Botafogo. O Lucas pode se recondicionar para o jogo contra o Botafogo, que é importante. O São Paulo vai precisar dele. E aí você tem o Tolói, que vai ser inscrito. O Mailton, que chegou para o São Paulo, vai ser inscrito. Talvez o Oscar possa voltar. O Hugo, volante de marcação, que é da base, já deve estar voltando para esse jogo também. O Luiz Gustavo tem previsão de volta para o próximo mês. Então vai ser um São Paulo qualificado com 8 jogadores para enfrentar o Botafogo ou talvez a LDU, tá? Um dos dois. O jogo acontece amanhã. Para essa questão, o São Paulo precisava passar. Antes o São Paulo aprender com os erros que teve
para a próxima fase do que o São Paulo aprender com os erros que teve chorando em casa para a edição do ano que vem. Para a parte financeira, o São Paulo precisava chegar porque foi determinado que chegaria às quartas de final. E o São Paulo chegou. Daqui para frente vai ser bônus para equalizar onde a gente está devendo, que é na Copa do Brasil e no Paulista. Tá? Tivemos apenas o menor público. Brincadeira, gente. Nós tivemos o maior público do ano. 57.559 pessoas para uma renda de praticamente 3.900.000 reais. O fato da diretoria ter baixado o valor do ingresso chamou a torcida, acho que foi bem. Vamos falar um pouquinho do Crespo. Eu acho que o Crespo está precisando mostrar mais em mata-mata. Estou sentindo o Crespo meio penso para os pontos corridos muito bem. O São Paulo com um estilo de jogo definido, determinado, dominante nos pontos corridos. No mata-mata eu não estou sentindo essa firmeza no time do São Paulo e isso me preocupa. Tá? A minha preferência é que o São Paulo enfrente o Botafogo, porque ele deu, por mais que seja mais fraco, é um time físico igual ao Atlético Nacional. E o Atlético Nacional mostrou o mapa da mina. Como enfrentar o São Paulo, como ter sucesso contra o São Paulo. Eles deixaram bem claro isso. Quem pegar os jogos vai entender o que precisa ser feito para anular o São Paulo do Crespo. Tá? Para a gente finalizar, tem uma coisa que eu digo da mística e do peso da torcida e da camisa do São Paulo. São Paulo não está num bom momento. São Paulo não está nos melhores momentos da sua história. O São Paulo não tem os melhores times da sua história. Quem viu o esquadrão, tá? Os menudos do Morumbi com o mestre Cilinho, quem viu o esquadrão de Tele Santana, quem viu o esquadrão da época de Muricy Ramalho, de Paulo Autuori, sabe o que eu estou falando. Não está nem perto de ser um dos melhores São Paulos da história. Porém, em Libertadores, o São Paulo tem mais de 84 jogos no Morumbi. Em 4 oportunidades, o São Paulo perdeu no Morumbi. Em 4. São apenas 5 times que eliminaram o São Paulo no Morumbi em um mata-mata de Libertadores. Vélez da Argentina, Cruzeiro, Internacional, Botafogo e Talleres da Argentina. Ninguém fora esses 5 times, nem Boca, nem River, Independente, Racing, ninguém conseguiu eliminar o São Paulo. Na nossa casa é o literalmente manda a gente. A sequência do São Paulo, o São Paulo está a um jogo de igualar a maior sequência de invencibilidade de um brasileiro da história da Libertadores. São 17 jogos sem perder. Camisa pesa, é um time copeiro, é um time com a cara da competição. É um time que respira Libertadores, que sente o cheiro do torneio. E pra gente finalizar, vamos falar do homem aqui um pouquinho rapidinho, que é o nosso querido São Rafael. Sai que é tua, Rafa. O que o Rafael pegou, ele definitivamente foi o grande nome do jogo. Tá? Ele foi o grande nome da eliminatória. Ele foi o melhor jogador lá e ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo aqui. Nos pênaltis ele define a classificação, ele define a qualificação. E eu, como torcedor do São Paulo, estou muito tranquilo em dizer que depois do Rogério, o Rafael assumiu o posto e a gente não tem preocupação. A gente não tem nenhum tipo de dor de cabeça quanto a isso. A dor de cabeça é quando ele não joga. Mas ele precisava de um jogo assim, porque ele sempre errava os pênaltis, sempre errava o canto do pênalti, sempre pulava antes. E o Rafael, ele precisava de um jogo que ele definisse uma classificação pegando pênalti, sendo grandão. São Paulo tem um dos melhores goleiros que o cenário que ele está lhe permite ter. Eu queria ter um Neuer, um Buffon, eu não tenho dinheiro para isso, eu me contento muito bem com o Rafael, que dentro do que a gente pode pagar, se não for o melhor, é um dos melhores que a gente tem à disposição. Para a gente finalizar, fica as lições para o Crespo do que não fazer para a próxima ronda da Libertadores, que é daqui a um mês contra o Botafogo. São Paulo vai ter um mês, vai ter data FIFA. E nesse mês, normalmente, o São Paulo vai precisar tanto mudar o estilo de jogo, quanto a abordagem de jogo. Quero que vocês comentem, deixem seus comentários aqui no canal, me falem o que vocês acharam. Você que é São Paulino, deixe o seu curtir aqui. Você que não é São Paulino, comente também, curta, compartilhe e principalmente se inscreva no canal.
porque hoje, galera, tem Flamengo e eu me despeço. Tchau!